sejam todos bem-vindos à abertura da nossa CIPAT 2021. Ela vai ocorrer do dia 23 ao dia 27 de agosto, né? Ano passado eu falei sobre a pandemia e faz mais de um ano de pandemia, foi mais do que a gente esperava, na verdade, né? Ninguém contava com isso, achava que ia ser muito mais rápido e acabou sendo muito mais demorado do que a gente esperava e ainda não terminou, né? Mas isso aí serve para testar a nossa resiliência, a nossa força de vontade em querer vencer, né? E a gente vai vencer essa pandemia. Como que a gente vai conseguir vencer essa pandemia? Seguindo os protocolos, fazendo tudo certinho, usando os EPIs, porque isso aí garante a nossa segurança no atendimento, fazendo uma assistência adequada. Isso que é importante. E essa CIPAT, ela vem para fazer a gente refletir sobre a segurança do trabalho, né? Como que a gente tem que trabalhar da forma mais segura, para que a gente não se contamine e que as pessoas também no nosso entorno fiquem seguras, né? Porque se a gente fica doente, a gente leva a doença para casa, leva a doença para fora, né? A gente tem que pensar desse jeito, a gente tem que pensar que se a gente fizer a nossa parte e todo mundo fizer a parte dele, vai dar tudo certo. Então esse é o meu recado, essa é a minha dica, né, em relação à CIPAT. Se aprofundem nos temas que vão ter as apresentações e não deixem de ter resiliência, acredite que vai dar certo e usem EPI, sigam os protocolos. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Tércio, deixa eu me apresentar logo para vocês, né? Meu nome é Tércio, eu sou psicólogo clínico, pós-graduado em terapia de casal e de família, sou supervisor clínico e também sou sócio aqui da CAIP, que é a Clínica Analítica e Instituto de Psicologia, junto com a psicóloga Carolina de Menezes Santos, uma parceira de vida aí, e uma parceira da vida e do trabalho, né? Nós recebemos esse convite pelo enfermeiro Paulo Boldo, para falar um pouco com vocês, desculpa, sobre o autocuidado e o manejo psíquico do profissional da saúde nesse contexto de pandemia. A Carol, minha sócia, ia compartilhar comigo aí dessa palestra, mas por conta de incompatibilidade de agendas, a gente teve que deixar aí para uma próxima oportunidade, mas eu vim aqui para falar sobre isso com vocês, tá bom? Há uns 2 anos atrás, eu fui convidado pela Unesp a participar de um congresso para falar do mesmo tempo, sobre o autocuidado. E eu pensei em seguir a mesma linha que eu segui lá, de não me prolongar muito, trazer algumas questões, falar sobre algumas coisas, né? De uma maneira muito didática, específica e direta, né? Lá, por não estarmos no contexto da pandemia, eu tive a oportunidade de bater um papo. Eu não posso falar palestra, né? Eu acho que é sempre um bate-papo. Tive a oportunidade de bater um papo frente a frente com eles, mas entendemos que as coisas mudaram, né? E aí estamos num outro formato. Mas eu tenho certeza que vai ser prazeroso do mesmo jeito e espero que eu consiga agregar alguma coisa para vocês da mesma forma que eu consegui levar lá para eles, tá bom? Bora lá? Eu vou falar sobre o autocuidado, né? O autocuidado e o manejo psíquico do profissional da saúde nesse contexto de pandemia. A palavra autocuidado, eu acho que ela só por si já se explica, né? O autocuidado é um conjunto de ações que o indivíduo utiliza para que ele se cuide, para que ele tenha uma boa relação consigo mesmo, né? Isso é individual, porque por mais que existam algumas regras, cada um funciona de um jeito e cada um acaba buscando ferramentas e habilidades diferentes, né? Então, a gente vai falar sobre isso no contexto de vocês. Pensando que, pensando na individualidade, claro, e considerando o contexto pandêmico, né, que ainda estamos, apesar de estar diminuindo, né? Então, antes de chegar lá no autocuidado, eu quero trazer algumas coisas que eu acho que são bem importantes para a gente discutir, tá bom?
Coletivamente, todos nós passamos pelo que chamamos aí de transtorno de adaptação. Transtorno de adaptação, bem sucintamente, é um transtorno em que aparece quando a gente passa por algum processo de adaptação, qualquer que seja, né? Início de um trabalho novo, mudança de emprego, início de um relacionamento, nascimento de um filho, enfim. Todos nós coletivamente passamos por isso, porque todos nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade, né? Que é a pandemia do coronavírus. Nesse transtorno de adaptação, é muito comum que a gente perceba alguns sintomas muito parecidos com sintomas de depressão, sintomas básicos da depressão, que são alteração de humor, alteração de apetite e alteração do sono. Então, coletivamente, todos nós passamos por esses três sintomas. Se vocês buscarem ali bem no fundo, ou também nem tão fundo assim, vocês vão lembrar que provavelmente vocês passaram por algum desses sintomas, tá bom? E aí, vocês, profissional da saúde, além de todos esses sintomas, né, desses três sintomas, vocês trazem com vocês uma bagagem muito maior. Por quê? Além disso, vocês, por serem linha de frente, vocês estão se sentindo oprimidos, angustiados, ansiosos, sobrecarregados, assustados, amedrontados. Por quê? Vocês estão ali frente a frente com o ter que cuidar do paciente e a possibilidade, a iminência de adoecer também. A iminência da morte. Eu acho que a morte nunca esteve tão perto da gente e dos nossos, né? Como esteve dessa vez. E isso tudo, somado ao transtorno de adaptação, né? E todos esses outros sintomas que vocês da linha de frente estão passando, eles causam transtornos psicológicos gravíssimos. Não só como ansiedade, como depressão, mas também como síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é explicada aí como um esgotamento profissional, né? E geralmente profissionais que passam muito tempo dentro do ambiente de trabalho apresentam isso, porque é uma reação da pressão que acontece dentro desse ambiente de trabalho, somado, concomitante, né, com a necessidade de passar muito tempo dentro do ambiente de trabalho, né? E eu trago para vocês também uma outra reflexão, a questão da perda dos colegas de trabalho, né? E também de ter que lidar com essa pandemia, que ainda não sabemos o que é, não sabíamos há um ano atrás e ainda não sabemos, e eu me autorizo aí a dizer, né, que eu me arrisco a dizer que talvez a gente saberá daqui 2, 3 décadas, né, muito recente, a gente não sabe de nada ainda. Então, a gente já tinha essa ansiedade inerente ao que estava acontecendo, e vocês também a ansiedade de adoecer, de levar o vírus para casa, de contaminar os seus familiares, amigos, enfim. Lidar com a morte, com as mortes ali dos pacientes, com o sofrimento dos pacientes, com o sofrimento dos familiares, sem contar com as jornadas que eram duplas, triplas, né? Enfim. Então, eu acho que isso tudo, né? Eu tenho a impressão que isso tudo aí colaborou para que você chegasse num nível de estresse muito grande, né? Porque isso tudo foi ficando de mãos dadas ali. Eu preciso cuidar do outro, essa é a minha profissão, essa foi a minha escolha, enfim. Eu preciso dar o meu máximo, mas também eu não sei o que está acontecendo. Eu também, enquanto ser humano, né, pensando que o profissional da saúde é só uma persona, de todas as personas que a gente tem, se a gente pensar aí na teoria analítica junguiana, que é o teórico que eu sigo, o Jung diz que nós temos várias personas, e que personas são máscaras sociais que a gente usa para nos relacionar. Então, eu tenho uma persona, que é profissional da saúde, né? Mas eu também tenho a persona de marido, de pai, de filho, de vizinho, de colega, de... Enfim, né? A gente tem várias personas. Então, esse medo não ficava só ali, né? Toda essa atribulação vocês levavam para casa também, porque tinha
o medo de se contaminar, levar para casa e o estado de vulnerabilidade total frente a todas essas coisas que estavam acontecendo, né? Que eram novidades, todas as decisões que vocês precisavam tomar. Eu digo a gente às vezes, desculpa, porque eu também sou profissional da saúde, claro, mas eu estou falando de vocês enquanto profissionais de saúde da linha de frente. Então, se escapar aí um agente, levem isso em consideração, porque eu também sou profissional da saúde. Também recebi muitos casos de pacientes aqui na clínica com quadros gravíssimos de ansiedade, de depressão, de medo, de, de tudo que estava acontecendo, mas nada se compara ao que vocês passaram aí na linha de frente e também não estou aqui para fazer comparações, tá? É somente para explicar mesmo que às vezes quando sair esse agente é porque eu também sou profissional da saúde, né? E essa vulnerabilidade que eu estava falando, de estar ali frente a frente, desculpa, com a morte, né? Com a morte do paciente, com a morte do colega e com o próprio medo de adoecer e morrer. E o número de profissionais da saúde que faleceram foi um boom aí nesse processo, né? De cuidado com a pandemia. E aí, de cuidados durante a pandemia. Durante a pesquisa, eu fui pesquisar algumas coisas para falar, para discutir isso com vocês, e eu vi um autor americano que ele trouxe uma questão que eu achei maravilhosa. Eu não sei se é um juramento, né? Confesso que isso não tinha lá onde eu pesquisei, mas que ele traz a seguinte reflexão, que às vezes é preciso dizer, mudar o paciente em primeiro lugar. A gente pode mudar, nem sempre o paciente está em primeiro lugar. Por quê? E aí eu faço um gancho com o autocuidado, com as dicas de autocuidado que eu trouxe, né? A gente que cuida do outro, a gente precisa se cuidar. A gente precisa ter esse carinho com a gente, esse cuidado com a gente, né? E não é só psicológico, não é só emocional. Eu estou falando disso aqui. Mas as coisas são complementares, né? Então, eu preciso de um cuidado psicológico, mas eu preciso de um cuidado físico, de um cuidado espiritual, independente da crença que a gente tiver, porque eles todos andam de mãos dadas, todos eles andam de mãos juntas, né? E aí, essa reflexão eu achei muito importante, porque às vezes, se eu me priorizar, é, não é uma forma de cuidar de mim também? Já não é um autocuidado, eu ser a minha prioridade? Isso não é extremamente importante, né? Aí vocês podem falar para mim, mas Tércio, né? E eu vou entender, confesso. Num contexto mais grave ali, né, de pandemia, a gente não tinha essa escolha, né? Mas aí eu imagino que vocês não tivessem essa escolha, por tudo aquilo que eu acompanhei também, de todas as mudanças, alterações, protocolos, enfim, que foram necessários. Mas agora, trazendo agora para essa realidade de hoje, né, que os casos vêm diminuindo, mas ainda estamos num contexto pandêmico. Eu posso me priorizar? Eu já consigo me priorizar em algumas situações? Eu já posso dizer alguns nãos, né? Isso vai ser importante, isso vai ser saudável e isso vai colaborar para a sua saúde de um modo geral, né? Vamos chamar saúde aí, é, vamos levar a saúde para emocional, física, espiritual, enfim, né? Vamos fazer um bem boladão aí, tá? É, Ele trouxe uma outra reflexão que eu também achei bem bacana. Deixa eu pôr meu óculos que eu anotei aqui. Acreditar que resiliência é nunca mostrar o que está sentindo, mostrar cansaço ou estresse. Que ele diz para a gente, para vocês, né, não confundirem isso, que saber separar que resiliência não quer dizer que eu não estou cansado ou estou estressado ou estou esgotado. Não é isso. Resiliência, nesse caso, a partir desse autor, que eu não anotei o nome, desculpa. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir, eu vou deixar meu contato depois e aí eu encaminho para vocês. É saber que eu consigo ir até um determinado momento e depois disso não dá mais para eu ir.
né? Que resiliência não é demonstrar que eu não estou cansado, que eu não estou estressado. Isso não é resiliência, né? Isso eu posso chamar até de autossabotagem ou de autodestruição, tá bom? E aí, eu trouxe algumas dicas para vocês de autocuidado que eu achei muito interessante. Uma delas é: você está fazendo o melhor que pode, né? Nesse contexto, nesse cenário que a gente está, ainda a gente está vivendo, né? Os casos estão diminuindo, graças à ciência e graças à vacina e graças a vocês, né? Inclusive, vocês terão que fazer determinadas escolhas. Então, nesse momento, é bacana que vocês façam essas escolhas de uma forma coletiva, em equipe, né? Para que a escolha que, dentre as opções que vocês têm, que essa escolha que vocês façam seja feita em equipe para ter ali a segurança de que foi a melhor decisão ou a melhor escolha que você podia ter tomado nesse determinado momento. Não faça nada sozinho, tá bom? Você não está sozinho, você tem equipe, que é aí a segunda dica aí de autocuidado que eu trouxe, que eu também achei muito interessante. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive a sensação que a partir aí da pandemia, parece que todo mundo aprendeu ou revelou a habilidade de cuidar um do outro, né? Ou de cuidar do outro. Vocês já tinham isso? Vocês se formaram para isso? Se dedicaram a isso? Se dedicam a isso? Mas eu tenho a sensação de que nesse processo de adaptação, isso acabou ficando mais latente, o quanto as pessoas aí se dispuseram, se disponibilizaram a ajudar, a cuidar do outro. Então, nesse cenário de vocês, vocês não estão sozinhos, vocês têm a equipe de vocês, tá bom? É... Tenha empatia com si mesmo, que é o que eu já estava falando, e eu achei isso também maravilhoso, né? A gente precisa ter a noção de que a gente está inserido em algo muito, muito, muito maior do que a gente dá conta, do que a gente é capaz de entender, como eu já falei, ou daquilo que a gente é capaz de controlar, né? Então, se eu tiver completa noção disso, ou pelo menos eu consigo integrar isso a mim e às coisas que eu penso, eu consigo me empatizar comigo, né? E saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer dentro das possibilidades que eu tenho. Tem um autor da humanista existencial fenomenológica, que é uma das abordagens da psicologia. Se eu não me engano, é o Emílio Romero. Gente, desculpa, mas eu sou péssimo com o nome de autores, é uma coisa que eu preciso corrigir, mas eu sou. Se eu não me engano, é o Emílio Romero, mas o autor, se não for o Emílio Romero, esse autor ele diz exatamente assim: escolha aquilo que você pode escolher. Cada um é aquilo que pode escolher. Desculpa, cada um é aquilo que pode escolher, vírgula, dentro das suas possibilidades, né? E nenhuma escolha é livre de perda. Porque se eu escolho A, eu perco o B. E se eu escolho B, eu perco A. Então, nenhuma escolha é livre de perda e de angústia, porque além dessa perda do A ou do B, eu sofro pela angústia de não saber o que aconteceria se eu tivesse escolhido o A ou se eu tivesse escolhido o B, né? E aí eu faço um gancho de novo com essas duas outras dicas que eu trouxe, né? Cada um é aquilo que escolhe ser dentro das possibilidades. Então, se eu preciso me empatizar comigo, se eu preciso fazer escolhas, né? E se eu tenho que ter a certeza que eu fiz as melhores, que eu tomei as melhores decisões, é bom que eu faça isso com um olhar mais empático, mais cuidadoso, mais carinhoso e também com o apoio dessa equipe aí, dessa rede de apoio, que seja, né? Saindo um pouco fora do cenário aí da, gente, do profissional da saúde, mas saindo um pouco desse cenário, né? Rede de apoio, e a equipe é uma rede de apoio, segundo o Slutsky. É, Você só pode fazer o que você pode fazer, né? E assim, fim, daí você faz parte de algo muito maior. Permitir-se a pedir apoio se necessário. Eu sei
E eu recebo muitos pacientes aqui na clínica que até hoje dizem que demoraram muito para vir buscar ajuda, porque para eles, psicólogo ou psiquiatra é para louco. Tem essa cultura enraizada na nossa sociedade, infelizmente, né? Ou dizer que eu não estou dando conta é um sinal de fracasso. E aí eu vim dizer para você que não se faça isso, não acredite nisso. A gente precisa desmistificar essa crença limitante, desconstruir esse pensamento muito antiquado de que suporte psicológico, né, acompanhamento psicológico, plantão psicológico ou até a psiquiatria, né, com a possibilidade de terapia ou de tratamento medicamentoso é voltado para loucos, né, como a sociedade chamava aí há algumas décadas atrás, antes da reforma psiquiátrica. Infelizmente, isso ainda é uma crença limitante que causa muito sofrimento, além da inabilidade do outro de não saber lidar com o sofrimento psíquico dele mesmo e muito menos com o sofrimento psíquico do outro, né? A gente sempre ouve que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, que vai lavar um tanque de roupa, né? Ou vai fazer alguma coisa que essas coisas passam, e não é, né? São transtornos psicológicos, são psicopatologias e tá tudo isso respaldado cientificamente. Então, permita-se a dizer que eu não estou dando mais conta, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar de mim, tá bom? Faça suas pausas e tire folgas quando for necessário, né? Eu entendo que talvez aí com uma equipe reduzida, né, ou com a possibilidade de ter se contaminado, enfim, eu entendo que muitas coisas acontecem. E aí, às vezes, essa questão da folga fica um pouco limitada, mas então, pratique as pausas, né? Se possível, também tire as folgas, isso é muito importante. Tenha uma alimentação saudável, se possível, pratique exercício. Eu estou dizendo se possível, gente, porque não adianta eu vir aqui e falar para vocês, né, trazer um conteúdo ali super utópico de como é maravilhoso a gente acordar, meditar, contemplar o sol, depois tomar um café demorado e dormir à tarde, porque eu sei que a maioria de nós, né, não tem essa realidade, como eu sei que a maioria dos profissionais de saúde aí tem jornadas duplas, triplas, enfim, né? Então vamos para aquilo que dá, né? Vamos ser diretos aí. Então, se possível, cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo, faça exercícios, durma bem, sabendo que isso tudo faz parte de um corpo, de uma estrutura chamada você e que vai te sustentar, né? Não busque refúgios em álcool, em droga, em cafeína, em nicotina, porque isso não vai colaborar, muito pelo contrário, distancia de tudo isso que a gente está falando aqui, né? E eu queria finalizar com vocês trazendo uma outra reflexão. Na verdade, eu queria te convidar a uma observação, porque a gente na psicologia, a gente estuda o desestresse. Quando a gente passa por uma situação de estresse, o nosso corpo reage, né? E aí a gente dá conta de tudo aquilo que a gente precisa fazer. E quando a gente dá conta de tudo o que a gente precisa fazer, quando isso termina, o nosso corpo passa por um processo chamado desestresse, que é como se fosse um rebaixamento. E aí, alguns sintomas podem aparecer também. E aí a gente precisa ficar atento a isso, para que a gente não adoeça também. Então, monitore a sua saúde, né? Assim como você monitora os sinais aí do seu paciente, monitore os seus. Faça consultas regulares, tá bom? Cuide da sua alimentação, mais uma vez eu estou dizendo. E aí, eu queria finalizar com a reflexão. Eu queria fazer esse convite, né, ao pensamento aí, essa observação, mas eu queria trazer uma reflexão para a gente finalizar, né, que diz assim: o que está acontecendo agora é uma maratona, não é uma corrida. E descansar faz parte da sua contribuição para a luta.
Eu li essa frase, eu achei ela maravilhosa, me impactou de uma forma tão positiva e grandiosa, mas eu fiquei pensando, eu relacionei a um esporte, eu não sei como que chama corretamente, mas sabe aqueles esportes que são feitos em equipe? Eu pensei no atletismo, que são os caras que correm, eu acho que é. Que aí eles vão entregando para o outro, assim, aí o outro chega, ou bate na mão e o outro sai correndo, sei lá. Esse trabalho, ele é feito em equipe, realmente, né? Não é só uma corrida. Se fosse só uma corrida, eu poderia tentar dar tudo de mim ali, porque eu sei que eu precisava dar de tudo o que eu posso naquele momento. Mas é uma maratona, tem várias etapas, né? E o descansar, que aí eu associo com autocuidar, faz parte do processo para que eu possa contribuir lá ali na frente para uma próxima prova, para uma próxima etapa, tá bom? Eu queria agradecer de novo a oportunidade, me senti extremamente lisonjeado com o convite. Eu quero dizer também que eu estou à disposição, tá bom? Eu vou deixar para vocês os contatos da clínica, deixei com o Paulo. Ele vai transferir para vocês ali. Nós somos uma clínica de psicologia com sete profissionais especializados, cada um na sua área aqui, dentro da psicologia. E a gente está à disposição para recebê-los para um bate-papo, para uma troca de informação, para um atendimento, para um plantão, para aquilo que for, para que possa colaborar aí com o seu autocuidado, com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu desenvolvimento profissional, para tudo aquilo que possa agregar e contribuir para o seu bem-estar, tá bom? Gente, é isso. Fiquem bem. Estou aqui na torcida. Acho que todo mundo está na torcida, né? Para que as coisas melhorem, que as coisas voltem ao normal. Embora eu não sei se estou sendo muito otimista em pensar que isso um dia vai acontecer novamente, né? Acho que algumas coisas vão ficar ainda, algumas ressonâncias, né? E não só psíquicas, não, mas acho que comportamentais, é, acessórios, né? Eu acho que algumas coisas ficam, que algumas coisas nos acompanham ainda por um bom tempo. E eu queria ficar aqui, deixar aqui também, desculpa, o meu agradecimento a vocês todos, profissionais da saúde, que foram pessoas importantíssimas durante todo esse processo, essa trajetória aí, né, na luta contra a pandemia do coronavírus, e dizer que eu tenho admiração por muitos de vocês, assim, muitos mesmo, um carinho enorme, né? Porque eu conheço e sei do trabalho de vocês e do empenho que vocês fizeram, não só os que eu conheço, mas todos vocês, né, profissionais de saúde, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil por todos os sentimentos de vocês no bolso e atender a necessidade do outro, né? Ó, palmas. Gente, um beijo, fiquem bem, obrigado, viu? Até.